Hoje a gente vai falar sobre como ser santo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Quer dizer que vocês gostaram da palminha no vídeo de ontem, né? Acharam que foi de propósito, inclusive, para chamar a atenção de vocês. Não, não foi. Foi um erro, não sei se vocês viram, eu deixei ali no comentário. Foi um erro de edição. Mas, né, calhou. Que bom que vocês acharam que foi de propósito. Eu não devia ter falado nada, né? Devia ter deixado ali e não passava por erro. Bom, essa semana, hoje não tem palminha, tá bom? Apesar de vocês terem gostado. Essa semana continuamos a ler as porções de Ahareimot e de Kedoshim. Hoje estamos focando nos parágrafos 86 e 87 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bom, no livro de Levítico, onde estão essas duas porções, existe quase que uma obsessão do livro de Levítico para a gente ser santo, né? Essa expressão aparece algumas vezes no livro. Então Deus fala o seguinte: olha, vocês têm que ser santo, vocês têm que ser uma nação santa, né? Às vezes ele fala no coletivo, às vezes no individual, e a lógica é: vocês têm que ser santo porque eu sou santo, Deus falando, né? Então a gente tem que levar uma vida santa, tem que praticar a santidade e tudo mais. Bom, e aí claro que os cabalistas perguntam como é que você chega nessa santidade. Os comentaristas perguntam isso e o Zohar hoje vai dar a sua visão da coisa. Só antes de entrar no Zohar, né, é legal a gente falar, uma das visões de como é que você é santo, que é a palavra Kadosh, né, ou Kodesh, santo e santificado, a visão mais comum é que ser santo tem algo de você ser separado, né, você fazer separações. Tá? Eu falei um pouco disso, por exemplo, na minha porção da semana. Se você quiser, vai lá ver o vídeo. Né? A ideia é de que você tem que fazer distinções no seu mundo, separações no seu mundo. Bom, a visão do Zohar não vai ser essa. Tá? O Zohar explica para nós que ser santo, você ligar a esse Kodesh, é estar ligado a Chokhmah, que é uma sfirá da árvore da vida. Né? Mas o que é Chokhmah? É sabedoria. Tá? E aí o Zohar inclusive cita alguns versículos de apoio, de salmos, de provérbios, né? E ele fala que é o seguinte: então uma das coisas que distingue o ser humano dos outros animais, dos outros seres do mundo, é a nossa capacidade de estar aprendendo o tempo inteiro. Então tem um versículo do rei Davi que ele agradece a Deus, né, por ter ele fala uma língua de sabedoria, uma capacidade de usar a língua para estar estudando, para estar lendo, para estar aprendendo. Então o Zohar diz que essa nossa capacidade de aprender nos faz santos. Tá? Portanto, a ideia do Zohar é o seguinte: quando nós gastamos nosso tempo, gastamos entre aspas, né? Aproveitamos o nosso tempo para aprender, a gente está se santificando. Tá? Então, a primeira coisa que eu já vou falar aqui para vocês é isso. Quanto tempo faz que vocês não se dedicam a aprender algo, a estudar algo, né? Eu espero que não seja o caso de vocês, mas muita gente, vocês sabem disso, leva uma vida que intelectualmente é muito pobre, né? Muita gente tem uma vida que é assim, vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, né? De vez em quando ali tira umas férias, mas intelectualmente a vida dessa pessoa não é estimulante, né? A pessoa tem só uma rotina ali normal e ela não está aprendendo nada novo, ela não está estudando nada novo. Então a primeira coisa que eu diria é isso. E aí talvez quando eu fale isso, né, eu sei que pode vir aquelas objeções: ah, mas eu sou velho demais, eu não tenho tempo, eu estou ocupado. Gente, não existe isso, né? Essas são desculpas. Não há velho demais para estudar, você não está ocupado demais para estudar, né? Hoje em dia, principalmente com as facilidades que existem, né? Online, aplicativo, tá? Enfim, ache um tempo para estudar. Essa é a primeira dica. Agora, quando a gente fala de estudar, é realmente estudar qualquer tipo de coisa, tá? Qualquer coisa mesmo que você queira. Mas em especial, a sfirá de Chokhmah, ela vai favorecer alguns tipos de estudo, tá? Que são os estudos ligados ao hemisfério direito do cérebro, né? Aí você pode falar assim: bom, Yair, mas eu não sei o que é o hemisfério direito do cérebro. Então eu vou falar um pouquinho para você. Desculpa se o vídeo vai ficar um pouco técnico, né? A gente vai entrar um pouco aí na área de neurobiologia ou neurociência, mas é importante falar.
Só repito, não se foque nisso, tá? Pode ser qualquer coisa, mas vamos lá. O hemisfério direito do cérebro, a primeira coisa, ele é muito ligado às imagens, ao visual, tá? Então qualquer coisa que você estude ligado a isso já está favorecendo. É por oposição, por exemplo, ao lado esquerdo do cérebro, que trabalha com o nosso lado lógico e nosso lado racional. Então, por exemplo, se você vai estudar matemática, física, química, as ciências exatas em geral, elas estão do lado mais esquerdo do cérebro, tá? Então, você também estaria ligando à santidade, tá? Nos termos que nós estamos falando aqui. Mas quando você vai estudar coisas como pintura, fotografia, cinema, artes, tá? Essas são atividades mais do lado direito. Inclusive, quando você está conectando com a Sfirah de Chokhmah, a gente diz na Kabbalah que você acaba recebendo uma coisa que se chama Ruach HaKodesh. A palavra Kodesh, né? O espírito de santidade, tá? Então, de novo, no lado esquerdo você acaba recebendo, mas é mais do lado direito. Agora, mesmo que você não queira estudar coisas do lado direito, atividades do lado direito também já ativaria um pouco isso. Então, por exemplo, você se envolver com o lado direito, digamos, fazer jogos de memória, né, que como fala, incitam esse lado visual, né? Você tem que lembrar de coisas de memória. Você jogar coisas coloridas, tá? Brincar com coisas coloridas ou com coisas visuais. Em geral, videogame, eu sei que tem muita crítica ao videogame, mas jogos de visuais, né, são bastante do lado direito. Jogos de carta, dominó, né, coisas assim são bastante do lado direito, tá? Então, nessa linha, você estudar desenho, como eu estava falando, estudar pintura, estudar arte, né, já é do lado direito. Na mesma linha, você ir para o mundo, digamos, da imaginação, né, o mundo da fantasia, você às vezes simplesmente fechar o olho e imaginar coisas, sabe? Ficar devaneando, sonhando acordado, deixar sua mente pairar. Eu não sei se é da época de vocês, mas eu cresci assistindo aquele Lucas Silva e Silva, né, no mundo da lua, que passava na cultura. Aquele menino era o caso clássico do lado direito do cérebro, né? Quando ele estava ali, passava uma cena estressante na casa dele, ele ia para o quarto dele, fechava a porta e no gravador dele ele criava histórias, ele contava histórias. Isso é típica atividade do lado direito do cérebro, né? O contador de histórias. Então, nesse sentido também, o escrever, tá, é você ir para o lado direito do cérebro. Não escrever no sentido, você ficar preocupado com frases, com gramática, é lado... Eu falei lado esquerdo, né? Desculpe. Você ficar imaginando é lado direito. Você ficar preocupado com gramática e organizar o texto é lado esquerdo, tá? Mas você ficar imaginando a história, criando história, inventando história, né? Esse lado criativo é o lado direito, tá? Na mesma linha de raciocínio, você ler histórias e se perder dentro das histórias é lado direito do cérebro. Então sabe quando você pega um livro e viaja na história? Então principalmente livros bem de ficção mesmo, né? A gente chama de novela na literatura, né? Romance. Então pega uma coisa tipo Harry Potter. É um mundo totalmente imaginado, totalmente louco, e você entra na história. Quanto mais você entrar na história, mais hemisfério direito. Diferente de livros técnicos, né? Como eu estava falando. Na mesma linha, continuando, o mundo do teatro, né? O mundo da interpretação, o mundo do imitar. Para as crianças, o mundo do faz de conta, que aliás é extremamente importante no desenvolvimento infantil, né? Então, eu brincar de casinha, às vezes eu pego qualquer coisa, aquela coisa, pega a xícara e finge que tem chá dentro, né? E bebe, você bebe água fingindo que é chá, pega umas plantinhas, põe lá e finge que está fazendo um chá, pega a terra e finge que é um bolinho, né? Esse brincar de faz de conta é extremamente importante. A criança brinca que é um macaco, finge que é um cachorro, finge que é um gato, né? Esse imitar pessoas, imitar a voz do avô, imitar a voz da professora, né? Imitar que é um velho. Esse brincar, e para um adulto pode ser fazer aulas de teatro, né? Fazer aulas de interpretação, fazer aula de dublagem, alguma coisa assim, vai mexer com o lado direito do cérebro, tá? Então, todas essas atividades, escrever, ler, aprender a escrever, né? Fazer uma aula de redação, estaria indo
para o lado direito do cérebro. Então eu estou falando de coisas que você pode estudar ou praticar, né? E como estamos também no mundo da arte, claro, a música em geral, o tocar instrumentos. Na mesma lógica, né? Se você está muito preocupado com a técnica, isso é lado esquerdo, tá? Se você vai aprender ritmo, a duração das notas musicais, né? Claro que a música tem todo um lado que é o lado esquerdo do cérebro, mas o tocar o instrumento, se perder na música, né? E desfrutar da música é o lado direito do cérebro, né? A parte criativa. E para encerrar, e também para o vídeo não ficar muito longo, né? Tem uma parte aí do lado direito do cérebro que eu vou chamar de atividades físicas, né? Mas muito genericamente falando. Então, por exemplo, a meditação, né? Yoga, tem gente que fala yoga, né? Práticas espirituais em geral te conectam com o lado direito do cérebro, e exercícios aeróbicos, tá? Não necessariamente de academia, mas, por exemplo, como yoga, como meditação, coisas que mexem com a respiração. Você controlar a respiração, medir a respiração, prender a respiração, contar quanto demora a respiração, essas coisas ligam com Chokhmah, tá? Por motivos técnicos que eu não vou falar aqui, né? Mas estão ligados a Chokhmah. Então, por exemplo, você fazer natação, né? Inclusive a água também, que é ligado a Hesed e Chokhmah, pode te conectar com Chokhmah. Então, Tai Chi Chuan, artes marciais, né? Todos esses tipos de exercício mais aeróbicos, com respiração, ou meditação, yoga e práticas espirituais, como eu falei, por exemplo, rezar, né? Sentar e fazer uma oração, tudo isso te conecta com Chokhmah. Daí, inclusive, como eu falei, de conectar com o Ruach HaKodesh, poder receber um espírito de santidade, né? Você expande consciência, fica mais sujeito, inclusive, a talvez ter ali uma mini profecia, né? Embora a Kabbalah não fale muito de profecia, mas ter alguns insights, ter algumas intuições, tá? Enfim, tudo isso já te conectaria com Chokhmah, te faria um pouco mais santo, né? Um pouco mais Kodesh. E lembrando, só para, né, enfatizar realmente esse ponto, eu sei que eu estou sendo repetitivo, qualquer tipo de desenvolvimento intelectual te faz santo, tá? Então, se você não é muito aficionado, desculpe, ao lado direito do cérebro, não tem problema que vá para o lado esquerdo, tá? Então, Yair, não gostei nada do que você falou. Meu mundo é exatas. Eu gosto de fazer sudoku, palavra cruzada, estudar matemática, física, né? Estudar gramática e a teoria musical. Ok, também funciona, né? Você estaria conectando com Binah e não Chokhmah. Mas a ideia do Zohar, para encerrar, quando você está trabalhando o seu intelecto, você está trabalhando com a noção de santidade. Um bom dia a todos e tudo de bom.